Meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo a todos vocês, nossa saudação fraterna desde a cidade do Rio de Janeiro, onde eu vivo, e sou pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico. Eu recebi com muita honra e alegria o convite na pessoa do pastor Josias Novaes para ministrar uma aula sobre pregação homilética aos alunos do Seminário Baiano de Teologia, o SEBAT. Nós sabemos que o Ministério da Pregação é vital para a vida da igreja. Nós entendemos que a pregação é o meio de graça. E esse é um assunto, uma disciplina que me é muito preciosa, muito cara. Eu quero, com muita alegria, compartilhar com vocês algumas preciosas verdades que podem ser úteis em nossa jornada como servos da igreja, como homens que buscam servir e edificar a igreja de Jesus Cristo. Eu vou fazer chegar às mãos dos irmãos uma bibliografia, né? Nós temos hoje excelentes livros que podem ser muito importantes para a nossa compreensão sobre a natureza da pregação, os propósitos da pregação, né? Enfim, esse material chegará às mãos dos irmãos, sobretudo o material sobre como preparar sermões. Enfim, o objetivo da aula hoje é mostrar a importância da pregação, né? Há uma relação estreita entre o ministério da pregação e a vida da igreja, como eu já disse. Nós vamos meditar num texto bíblico que vai lançar luz sobre a importância, o valor, os objetivos e um grande encorajamento para nós meditar nessa passagem, nós que fomos chamados para exercer esse ministério, o ministério da pregação. Pois bem, a supremacia da pregação, os fundamentos da pregação expositiva. O texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 4, leremos os versos 1 e 2. Diz assim então a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Que o Senhor nos abençoe. Santo Agostinho, doutor da igreja e ele mesmo um exímio pregador da igreja antiga, ele encorajava seus alunos, os membros da sua igreja, a ler as escrituras usando o recurso da imaginação. E essa passagem que nós lemos, ela em particular, nos convida a fazer esse exercício. Tente imaginar comigo. O apóstolo Paulo está na prisão Marmetina, em Roma, final do primeiro século. O calabouço é escuro, frio, fétido, desconfortável. Seria aquele lugar uma espécie de antessala do martírio e, ao mesmo tempo, o escritório a partir do qual o grande apóstolo Paulo escreveu a sua última carta, a segunda carta a Timóteo. Esse capítulo que nós lemos, capítulo 4, nós encontramos aqui as últimas palavras proferidas ou escritas pelo grande apóstolo Paulo. São as últimas que foram preservadas, talvez escritas há algumas semanas da sua morte, que já estava decretada, ele aguardava apenas a execução. E de acordo com uma antiga tradição, Paulo foi decapitado na Via Ápia por expressa ordem do imperador Nero. A fornalha da perseguição estava acesa. E o apóstolo Paulo, por 30 anos ou mais, ininterruptos anos de atividade missionária, trabalhou para promover o evangelho, que ele mesmo chamou, escrevendo aos Efésios, de o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o maior teólogo do cristianismo, grande missionário, notável plantador de igrejas, foi sobretudo um pastor, um cuidador de vidas. E na última hora,
ele que afirmou ter combatido o bom combate, completado a carreira, guardado a fé, ele olha para frente e contempla o prêmio da soberana vocação. O prêmio, a coroa da justiça, como ele mesmo chama, reservada a ele no céu. E o reverendo Andrew Moore, um anglicano que viveu no século XIX, ele dizia que ao ler essa passagem, em particular a segunda carta como um todo, nós ficamos emocionados, ou deveríamos ficar emocionados, porque essa carta é o testamento de um pai a um filho. De todas as pessoas com as quais Paulo se envolveu, com as quais se relacionou, conviveu, de todas elas, Timóteo foi a pessoa mais próxima. Meu amado filho Timóteo. E dias antes de sua morte, ele se dirige ao seu filho na fé e apresenta uma série de orientações pastorais. Como ele deveria liderar a igreja de Cristo. E de todas as orientações, ao final da sua segunda carta, ele diz assim: prega a palavra. Ele vai falar sobre pregação, ministério da pregação, a homilética. Nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que Timóteo era um jovem pastor. À época, ele servia em Éfeso, ele tinha limitações, problema de saúde, era jovem, inexperiente, enfrentando lutas dentro e fora da igreja, e Paulo escreveu a ele 2 cartas, ambas de encorajamento e orientação. E agora chega o momento em que Paulo vai fazer a orientação maior no que tange ao exercício do ministério da pregação. E ele diz, repito, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Esse verbo que Paulo emprega aqui, conjuro-te, tem conotações legais, jurídicas. Paulo era um homem que dominava a língua grega. Ele selecionou essa palavra com intenção, clara e objetiva. Significa testificar sob juramento, numa corte, perante o magistrado. A ideia aqui é que Paulo está evocando uma testemunha solene. O que Paulo tem a dizer a Timóteo é tão importante, tão sério, tão vital para ele como pregador, mas também para a igreja como ouvinte dele, que ele diz, olha, eu evoco a Deus como testemunha e a Cristo Jesus. Prega a palavra. Paulo vai tratar de um assunto que é central para a vida da igreja, que é o ofício principal de um ministro do Evangelho. Timóteo deveria, como um arauto da graça, como embaixador do rei, entregar a mensagem. Prega a palavra. E a pergunta é, por que Paulo faz esta exortação com um tom tão solene? A resposta: a proclamação é algo tão importante, tão vital, que Paulo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. O brilhante Joe Owen, um dos mais notáveis nomes da história da igreja no século XVII, reitor da Universidade de Oxford, um homem que reunia erudição e piedade, ele tinha grande apreço pelo ministério da pregação. Inclusive, patrocinou o John Bunyan, pregador batista, inclusive publicando as suas obras notáveis. Owen disse assim sobre esse assunto: o ministério da pregação é vital para a igreja. O primeiro e o principal dever de um pastor é alimentar o rebanho pela pregação diligente da palavra. Penso, irmãos, e eu estou convencido que a maior necessidade da igreja contemporânea é o resgate da supremacia da pregação por homens fiéis e piedosos. Então, estudar homilética, preparar-se para melhor pregar, é fazer o bem
é promover o bem, a saúde da igreja. Nós precisamos orar para que o Senhor envie obreiros para essa seara, homens que sejam diligentes pregadores do Evangelho. Uma leitura cuidadosa dos anais da história mostrará que existe uma estreita relação entre a vida da igreja e o ministério da pregação. Todas as vezes que a pregação do Evangelho floresce, seu impacto se torna evidente na vitalidade da igreja e na subsequente transformação da cultura. O Stuart Olyott, em um de seus livros, ele diz assim, eu vou ler para os irmãos, será aí apresentado em um dos nossos slides, que é um texto irretocável, provocativo. Diz assim, então, Olyott, se alguém gastasse uma semana lendo toda a Bíblia e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos da igreja, o que observaria? Essa é a pergunta. Resposta: que a obra de Deus no mundo e a pregação estão intimamente ligadas. Onde Deus age, ali a pregação floresce. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou está ausente, ali a causa de Deus passa por um tempo de improdutividade. Ele conclui: o reino de Deus e a pregação são irmãos siameses que não podem ser separados. Juntos, eles permanecem de pé ou caem. Então ele está fazendo uma observação pertinente. Olhando para a Escritura e para a história, ambas testemunham que existe essa relação. Onde a pregação floresce, a igreja vai bem. Quando a pregação é negligenciada, as consequências também são inevitáveis. A igreja é enfraquecida. Há um livro que eu quero encorajar vocês a ler, a estudar. Deus não está em silêncio. É o título da obra do Dr. Albert Mohler. Ele trata sobre o desafio da pregação no mundo pós-moderno. Nesse livro, ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala da marginalização do púlpito. Para muitas pessoas, para muitas igrejas, o púlpito é uma peça decorativa. Apenas isso. Está presente ali, por vezes, no meio da nave, na parte central, mas, na prática, fica no escanteio, à margem. Daí a ideia de marginalização do púlpito. Nós somos herdeiros de algumas tradições que, por vezes, nós ignoramos ou não valorizamos como deveríamos. A reforma não inventou a pregação, mas resgatou a centralidade da pregação do Evangelho na vida da igreja, na adoração pública. Então, um púlpito no centro da igreja é uma espécie de resultado evidente da obra grandiosa da Reforma Protestante. Antes da Reforma, os púlpitos ficavam à margem. A partir da Reforma, o púlpito voltou para o centro da igreja. Pregação tendo seu lugar de destaque na liturgia, na adoração comunitária. A despeito de todas as acusações dos detratores, a Reforma deixou esse legado, essa é a palavra mais adequada, um legado para o cristianismo, a pregação pública da palavra de Deus. Repito, eles não inventaram a pregação, mas certamente a pregação ocupou lugar de primazia no culto cristão. E antes de falar sobre a natureza da pregação, eu queria mostrar para vocês os resultados dessa marginalização. Pensando sobre isso e observando o contexto evangélico brasileiro, cheguei à conclusão de que, por falta desta centralidade da pregação, por vezes a igreja não enxerga, não consegue perceber a importância do ministério da pregação e, por vezes, os próprios pregadores se mostram negligentes para com essa tarefa. E o resultado é uma marginalização que, por sua vez, também tem consequências. Nós sabemos que o liberalismo teológico e sua hermenêutica da dúvida
colocou sobre suspeição a autoridade das Escrituras. Não existe pregação bíblica viva, eficaz, transformadora, edificante, que promova o crescimento saudável da igreja se não existe confiança na Bíblia como palavra de Deus. E parte do problema vem disso aí, de uma longa etapa, um longo processo da falta de entendimento quanto à autoridade da Escritura, o valor da pregação e as consequências estão por toda parte. Por exemplo, empobrecimento do culto cristão. É triste perceber como os cultos estão empobrecidos. Então você está estudando sobre pregação, se preparando em um seminário, perceba, a pregação, ela enriquece o culto. A pregação do Evangelho enobrece o culto. Faz florescer a vida da igreja. Por outro lado, o culto público de adoração sem a pregação do Evangelho, ele não apenas é pobre, como também é falso. É triste e lamentável constatar a pobreza, repito, a falta de pregação bíblica e a quantidade de cânticos medíocres, antropocêntricos, por vezes canções heréticas, que vão na contramão do que a Bíblia afirma sobre Deus, sobre o homem, enfim. É um escândalo total. No entanto, quando a pregação ocupa o centro, repito, a igreja floresce, o culto se torna vivo. Nós precisamos pensar nisso. A marginalização da pregação empobrece o culto. Uma segunda consequência, o desfibramento moral da igreja. Ora, se a pregação é o principal meio de graça, é através da pregação que Deus infunde fé salvadora, que a fé do cristão é nutrida, fortalecida. A palavra de Deus é que nutre a nossa fé, é que salva o incrédulo. Pois bem, onde a pregação é escanteada, colocada de lado, a corrupção do coração é potencializada e se manifesta com maior força, razão pela qual existem contundentes evidências que a falta de integridade moral, ética, por parte de muitas pessoas que professam a fé cristã, se dá, entre outras razões, porque falta pregação do Evangelho, falta o Evangelho. Valores e práticas absolutamente incompatíveis com a palavra de Deus. Nós encontramos na nossa realidade brasileira, mutatis mutandis, o que Oséias disse sobre Israel. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. A falta da pregação promove desfibramento moral. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17, palavra de Jesus. Portanto, se queremos uma igreja santa, uma igreja modelar, exemplar para o mundo trevoso, uma igreja que seja de fato luz, é necessário que haja pregação do Evangelho. Há uma tendência nos púlpitos a propagar uma mensagem que informa, mas não transforma, que diverte, mas não converte, disse alguém. Uma outra consequência, a confusão doutrinária no seio da igreja. É impressionante. Houve um tempo em que os batistas, por exemplo, eram conhecidos como o povo da Bíblia, o povo do livro. Essa não é mais uma realidade, salvo as raras exceções. Nós vivemos um tempo de inanição espiritual, de analfabetismo bíblico. Eu não estou falando nem das doutrinas mais densas, eu estou falando daquilo que é elementar. Os crentes não conhecem, não sabem mais. Então, esse problema é uma realidade hoje. Por ter uma falta de conhecimento, as pessoas se tornam cada vez mais vulneráveis a todo tipo de engodo, a todo tipo de ensino equivocado. E com o advento das mídias, televisão, internet, o pastor não é mais
o único pastor do rebanho. Existem os pastores auxiliares não constituídos. O pastor está pregando no domingo, mais uma vez durante a semana, mas as pessoas estão por aí ouvindo de tudo e por vezes vão sendo ludibriadas por falsos ensinos porque falta a elas consistência teológica. O Brasil tem matizes, né? A pangelância indígena, os ídolos do catolicismo romano, os rituais afro-ameríndios, o kardecismo anglo-saxão, as seitas evangélicas conspiram contra o evangelho. Então a igreja precisa de homens fiéis que pregam o evangelho para prepará-la para responder sempre que for questionada sobre a razão da sua esperança, como disse Pedro, para manter-se firme e não mais andar como um menino sendo levado de um lado para o outro por todo vento de doutrina, como disse o apóstolo Paulo. Pois bem, e por fim, decadência espiritual. Um púlpito fraco é a maior tragédia da igreja. Spurgeon, que foi o chamado de o príncipe dos pregadores, ele dizia que o mais maligno servo de Satanás que conheço é o ministro infiel do evangelho. É uma quinta coluna. É uma secla. E por vezes as igrejas estão fazendo isso, cometendo uma autofagia. Elas enviam para os seminários aqueles que no futuro irão destruí-la. Por isso o seminário precisa manter-se firme, numa perspectiva ortodoxa, bíblica, evangélica, no sentido de apegada ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, formando homens capazes de manejar bem a palavra da verdade, sem acrescentar ou subtrair, mas sendo fiel. A mensagem não é do pastor, não é do pregador, ele é um mensageiro. Eu vos entreguei o que também recebi, disse Paulo. Há um credo, há uma tradição, há um corpo doutrinal, a fé que foi dada aos santos. Nós precisamos então confiar à igreja, pregar à igreja. Portanto, a decadência espiritual é um resultado dessa marginalização do púlpito. O fracasso da pregação é a causa primária da miséria espiritual da igreja. Para concluir esse raciocínio, veja aí um quadro do retrato de uma igreja adoecida. Um retrato sombrio, eu diria. Teologicamente confusa, moralmente fraca, socialmente inoperante e espiritualmente decadente. Você consegue perceber onde que eu quero chegar? Nessa introdução, a pregação é vital para a vida da igreja. Não é um hobby. Não é uma mania, não é invencionice da igreja. Não é um elemento secundário, não é um apêndice na agenda da igreja. É central. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não que o conteúdo seja insano, mas que o instrumento parece absolutamente ridículo. Um homem com a Bíblia aberta, falando sobre um homem que viveu há 2000 anos. O Deus homem que veio a este mundo numa missão redentiva, viveu uma vida perfeita, morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, está vivo, ele reina, é o Senhor de toda a criação. Ele voltará, todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Esta é a mensagem que para o mundo, para os que se perdem é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Encarnação, morte, ressurreição, ascensão e retorno triunfal. É o Evangelho de Jesus. É isso que nós somos chamados a pregar. No entanto, repito, olhando para a história da igreja, a gente percebe que nem sempre, infelizmente, os homens pregam com fidelidade. Quero ler para os irmãos um trechinho de um sermão pregado no dia 18 de janeiro de 1548. Pregado na Catedral de São Paulo por Uro Latimer. O sermão do arado. Veja o que ele disse. Onde o diabo está em residência e está com o seu arado em andamento, ali fora os livros vivam as velas,
fora as Bíblias e vivam os rosários, fora a luz do Evangelho e viva a luz das velas, até mesmo ao meio-dia, vivam as tradições dos homens e as suas leis abaixo as tradições de Deus e a sua santíssima palavra. Ele está fazendo uma crítica à igreja do seu tempo. Muitas tradições, muitas atividades, muitas práticas, mas faltava o essencial, o Evangelho. Então, nesse sermão ele diz, aprendam. Os ministros de Satanás são mais diligentes em semear o joio do que os ministros do Evangelho em semear o trigo. Ele então estava chamando os pregadores do seu tempo a se arrependerem e a voltar a pregar o Evangelho. Ele morreu, queimado numa fogueira na Praça de Londres, porque ousou contestar, protestar, chamar homens e mulheres ao arrependimento, chamar a igreja do seu tempo ao arrependimento. Um grande batista do século passado, Edwin Charles Dargan, professor de homilética e história eclesiástica no Seminário do Sul dos Estados Unidos, ele disse o seguinte sobre essa reforma da pregação em conexão com o que aconteceu no século XVI. Os grandiosos acontecimentos e realizações daquela revolução poderosa eram, em grande medida, obra dos pregadores e da pregação. Foi, pois, por meio da palavra de Deus, mediante o ministério de homens sinceros que nela acreditavam, a amavam e a ensinavam, que foi realizada a obra mais permanente da reforma. O relacionamento entre a reforma e a pregação pode ser descrito sucintamente como de mútua dependência, ajuda e orientação. Em outras palavras, a reforma foi fundamentalmente um movimento de resgate do Evangelho, de retorno às Escrituras, cujo coração é o Evangelho, e o que deu concreção e promoveu o avanço da obra da reforma, observe, que começou numa cidade com 2.000 habitantes. Wittenberg era uma minúscula cidade da região mais pobre da Alemanha. E aquilo se espalhou, se espalhou, se espalhou. Como? Pregação. A marca distintiva da igreja evangélica é a pregação do Evangelho. Deus usando homens, arautos da graça. Isso precisa acontecer de novo. E não estou dizendo que não está acontecendo. Eu estou dizendo que precisa acontecer numa dimensão maior. Mais igrejas pregando o Evangelho, mais homens ousando a fazer aquilo que é básico, aquilo que é vocação elementar. Abrir a Escritura, pregar o Evangelho. Ler, interpretar e aplicar o texto, pregação expositiva. E deixar de lado as meninices, a invencionice, as técnicas humanas, a força da carne, programa e mais programa, atividade e mais atividade, deixa o modismo, entra em outro modismo, nada disso. É eficaz para promover a saúde da igreja, a vida da igreja. Precisamos do Evangelho, ele é suficiente. Portanto, a pregação é o principal meio de graça através do qual a igreja floresce e frutifica. Por outro lado, a falta da pregação é terrivelmente prejudicial à vida do povo de Deus. Paulo está convencido disso, razão pela qual ele, na sua última carta, se dirige a Timóteo dizendo, prega a palavra. E nesses 2 versos, nós podemos identificar 4 características elementares, básicas, marcas distintivas de uma pregação bíblica. Eu queria sua atenção para compartilhar com você, meu irmão. Primeiro, senso de urgência. Observe o verso 2. Prega a palavra, insta. Quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O verbo instar não é muito comum, não é verdade? A gente não usa essa palavra no dia a dia. A versão que eu estou usando aqui é Almeida, Revista Atualizada. Insta. No texto original, a ideia aqui é de assistir,
estar de prontidão, estar disponível. Numa tradução literal seria: nunca perca o sentido de urgência. O entendimento da supremacia da pregação transmite um sentido de urgência importante do que está sendo pregado. A ideia é basicamente a seguinte: cada pregação pode ser a última. Já pensou se cada pregador subisse ao púlpito, imaginando que aquela seria a última oportunidade dele? É nesse espírito que Paulo está dizendo: prega a palavra, insta, com senso de urgência, como se fosse a última vez. O arauto cristão, o pregador da palavra, sabe que está tratando de um assunto de vida e morte. O pregador anuncia a situação do pecador sob os olhos de Deus e a graça bendita de Jesus, dando ao pecador a oportunidade, através da morte e ressurreição de Cristo, de ter vida eterna, chamando-o ao arrependimento e à confiança na obra de Jesus. Diante desse senso de urgência, a seriedade é necessária. É um moribundo pregando a moribundos, disse alguém. É alguém prestes a morrer pregando alguém também prestes a morrer. Pregamos com os olhos na eternidade, com compaixão daquele que está ouvindo. Baxter, numa obra clássica, O Pastor Aprovado, outra recomendação de leitura, ele disse assim: em tudo que você fizer, deixe transparecer a sua absoluta seriedade. Você não conseguirá quebrantar o coração de ninguém com gracejos, nem contando histórias agradáveis ao ouvido, nem compondo um discurso pomposo. Ninguém abandonará as coisas que mais gosta mediante uma solicitação sem profundidade feita por alguém que parece não falar com convicção, ou que pouco se incomode se sua solicitação é aceita ou não. Então observe, não é errado ter humor, ser espirituoso em certo sentido. Unção não é necessariamente um indivíduo sisudo, mas tem que ter o elemento da seriedade, esse senso de urgência. Você está pregando para algumas pessoas que não terão mais um dia de vida. Esse elemento da seriedade tem que estar presente. E observe, não são as técnicas, os métodos que são importantes, mas a convicção. Eu vejo muita gente buscando as técnicas. Como é que eu posso pregar melhor? Uma técnica, um método tem o seu valor. Mas a convicção teológica, o entendimento do que você está fazendo é mais importante.